Olá! Vamos relembrar um pouco da aula passada para poder começar a aula de hoje? Então, na aula passada, nós aprendemos sobre o gênero textual diário. Nós vimos dois exemplos, uma página do diário de Anne Frank e um trecho do livro A Agenda da Carol. Você também produziu um texto como se fosse a página de um diário. E na aula de hoje, nosso objetivo é observar se você escreveu seu texto de acordo com a estrutura e as características desse gênero textual e começar a aprender a fazer a autocorreção. Ao aprender a corrigir você mesmo seus próprios textos, você vai escrever cada vez melhor e ainda poderá inscrever uma redação no concurso Nossa Casa, um Mundo Nosso. Então vamos lá ver o roteiro de autocorreção? Pegue o texto que você produziu na aula passada e responda em seu diário de bordo as seguintes questões. Você atendeu à proposta da professora? Alguns alunos não escreveram uma página de diário completa, mas apenas um parágrafo. Então, não atenderam a proposta, né? Não fizeram um texto completo. Você seguiu a estrutura do texto solicitado? Seguiu as características do gênero textual? O diário, em geral, traz a informação da data e do local em que o texto está sendo escrito. Um vocativo, que é aquele chamamento, né? Querido diário, meu amigo. Traz também uma despedida ou então uma assinatura no final. Então, por exemplo, tchau, até a próxima, valeu, amigo, e às vezes o nome da pessoa que escreveu. Você escreveu corretamente as palavras, isto é, acertou na ortografia? Não tem ali um S no lugar do C, não estão faltando dois R's, não colocou um Z onde devia ter S, ou um S onde devia ter Z. Então é bom você observar isso. Você acentuou corretamente as palavras? Então, vê se não estão faltando acentos. Às vezes não é porque você não sabe colocar o acento. Às vezes é porque esquece, na pressa, vai, né? E aí engole o acento. Então, verifique se você não esqueceu algum acento. Então, você utilizou adequadamente os sinais de pontuação? Colocou as vírgulas? Colocou o ponto final? Colocou o travessão? Colocou as aspas? O ponto de interrogação? Às vezes você fez uma pergunta e colocou o ponto de interrogação? Colocou o ponto de exclamação? Você empregou um vocabulário variado ou repetiu palavras? Eu tenho observado muito que isso ocorre muito nos textos, a repetição de palavras. Você organizou bem os parágrafos? Também observei que algumas pessoas escrevem tudo de uma vez, né? E não fazem a separação dos parágrafos. Igual a gente viu naquele texto lá da agenda da Carol, né? Que ela escreveu num bloco só o texto. E quando a gente faz um texto mais formal, a gente precisa ter a organização do texto em parágrafos, tá? E para o concurso especialmente. Seu texto apresenta coerência e coesão? A coerência é uma relação lógica e harmônica entre as ideias de um texto. Então, você diz uma coisa, você fala hoje, e no mais tarde, no seu texto, você fala sem perceber, em vez de colocar hoje, você coloca ontem. Aí ele não está sendo coerente, aí você está tendo uma contradição, você está tendo uma incoerência. Então, a coerência é uma relação lógica entre as ideias do texto. Já a coesão é a conexão linguística que permite a amarração das ideias dentro de um texto. Então, é quando as ideias estão bem amarradinhas, você tem uma sequência de acontecimentos. Então, o texto coeso é aquele em que uma ideia é ligada à outra, não é um amontoado de frases que parecem ser independentes, não há uma sequência, ok? Nas próximas aulas, nós iremos estudar mais sobre esse assunto e você irá aprender como fazer textos mais coerentes e coesos. Então vamos lá? Aqui estão exemplos de textos produzidos por vocês. Vamos analisar um deles de acordo com o roteiro de autocorreção.
Vamos começar fazendo essa experiência aqui? Então, aqui, ó, eu não identifiquei a autoria do texto, né? Eu quero dizer que eu escolhi esse texto que a minha escolha foi só porque o texto estava digitado, então ficava melhor para jogar a imagem para vocês aqui, mas que é um texto bom e que tem alguns ajustes para a gente fazer, né? E nós estamos aqui para aprender, nós não temos que nos envergonhar, vocês vão escrever textos cada vez melhores se começarem a aplicar essas técnicas de autocorreção. Então, vamos lá? Então, vamos lá. Aqui a gente vê que no texto, já começa com o cabeçalho com informação com a data. Quarta-feira, 5 de agosto de 2020. Ela poderia ter colocado também o local, né? Jericoacoara, quarta-feira, 5 de agosto de 2020. Ou apenas Jericoacoara, 5 de agosto de 2020. Né? Então, está correto dentro da estrutura do diário, do gênero textual diário. Querido diário, olha, ela começa também com um vocativo, que é o chamamento, né? Poderia ser querido amigo, caro amigo, meu diário. Então, poderia começar assim. O padrão, de acordo com a norma padrão, ela deveria ter colocado a palavra querido, a expressão querido diário, vocativo, numa linha centralizado, saltar uma linha e começar com letra maiúscula. Certo? Ela deixaria a vírgula, né, querido diário, vírgula, saltaria uma linha, abriria um parágrafo e começaria a escrever novamente, certo? Mas está correto. Aí eu fiz algumas observações aqui, eu assinalei alguns pontos em vermelho para vocês notarem alguns probleminhas aqui desse texto. Então, a gente tem aqui um probleminha de ortografia, olha, ontem eu fiz bastante coisas. Isso mais deve ter sido uma desatenção na hora de digitar. Então, faltou um N aí, né? Então, ontem eu fiz bastante coisas até. E tá um pouco repetitivo também, porque o bastante e o até, né? Aí, ajudei minha mãe no máximo que eu pude para que ela não ficasse tão cansada de noite. Fiz coisas como ajudei ela a fazer o almoço, que foi frango, peixe, arroz, feijão e salada e outros acompanhamentos. Aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um problema que acontece frequentemente nos textos, que é a repetição de palavras. Então, depois que você escrever, você tem que reler e você verificar se você não está repetindo palavras. E aí você pode utilizar outras palavras como sinônimos. Então, para evitar essa repetição, por exemplo, vocês viram aqui, ó, que só nesse parágrafo ela usou o verbo ajudar, aqui ajudei, ajudei, ajudei durante 3 vezes. Então, ela poderia utilizar um outro verbo, como por exemplo, auxiliei, seria um sinônimo, né? Então, querido diário, ontem eu fiz bastante coisas, ajudei minha mãe no máximo que eu pude para que ela não ficasse tão cansada de noite. Colocaríamos um ponto final aí para a frase não ficar muito longa. Temos que tomar cuidado com as frases muito longas, porque os sinais de pontuação, o ponto final, a vírgula, servem para a gente dar uma pausa no raciocínio, uma pausa na respiração. E ó, fiz coisas como ajudei ela a fazer o almoço, né? Então, isso seria o correto dentro da norma culta da língua, ajudei e não ajudei ela, né? E também poderia substituir esse ajudei pelo verbo, por exemplo, auxiliei. E a auxiliei como auxiliar a fazer o almoço, né? Que foi frango, peixe, arroz, feijão, salada e outros acompanhamentos. Tiraríamos esse i que está sobrando aí, né? Olha aí, né? Também lavei as louças e fiz outras coisas também. E a palavra coisas, observem, ó, o fiz, fiz, fiz. O fiz aparece 3 vezes e o outras, outras também se repete e coisas, coisas, coisas também se repete. Então, isso para vocês melhorarem isso, evitar as repetições, tem que ler depois que escrever o texto. Aqui também eu assinalei alguns outros pontos que nós poderíamos melhorar. Então, aqui nós vamos ter outras repetições. Aqui vocês vão notar logo de cara a repetição do depois, 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 que é muito comum na nossa linguagem oral, na nossa linguagem
do dia a dia. Então, quando a gente vai narrar um acontecimento para uma pessoa, muitas vezes a gente fala aí então, depois, aí, então. Essas palavras depois, aí, então, elas são muito repetidas na nossa fala. Mas na hora de escrever, a gente tem que tomar cuidado porque a linguagem escrita ela é mais formal e ela é diferente da nossa linguagem falada e essa repetição fica desagradável e demonstra a falta da riqueza de vocabulário. Então a gente tem que melhorar o nosso vocabulário evitando a repetição de palavras. Então, olha, depois do almoço, tá faltando do aí, né? Também é um problema de não necessariamente de ortografia, mas que ela esqueceu uma letra. Então, ó, depois do almoço, chamei uma amiga chamada Luana, que não conversava há um tempo. Primeiramente, fiquei conversando com ela por mensagens, mas aí decidimos jogar um jogo juntas chamado Roblox. Esse jogo é bem famoso. Então, eu joguei. Olha, eu gostaria que vocês notassem a proximidade das palavras repetidas. Então, aqui, ó, o verbo chamar durante 2 vezes, muito próximo, de maneira muito próxima. Depois do almoço, chamei uma amiga chamada. Né? Então, ela poderia não nem ter colocado uma amiga chamada, ela poderia colocar chamei minha amiga Luma, né? Que não conversava há um tempo. Aqui esse a, ele é o a do verbo haver, que mostra o tempo decorrido. Então ele é com H e com acento, ok? Isso depois a diferença entre a preposição e o a verbo eu vou ensinar para vocês. Aqui nós precisaríamos também ter um sinal de pontuação para dar uma pausa, né? Ó, primeiramente, vírgula. Fiquei conversando com ela por mensagens. Mas aí, olha, faltou o acento no aí, decidimos jogar um jogo juntas, chamado Roblox. Quando é um nome próprio, o nome de uma pessoa, o nome de um jogo, é o nome de uma cidade, nós temos que colocar a letra maiúscula. Então, Roblox seria com letra maiúscula. Esse jogo é bem famoso. Então, eu joguei o notebook e ela no celular. Eu joguei no notebook, no caso, né? Jogamos, aí ó, joguei e jogamos, está muito próximo. Você tem que evitar essa repetição. Então, jogamos eu no notebook e ela no celular. Não precisaria ter repetido o verbo. Ficamos em ligação por causa da quarentena e também porque, faltou porque aí ela estava em Fortaleza. De novo o verbo jogamos. Jogamos por bastante divertido. Também foi algum problema de digitação. Jogamos, de certo ela queria colocar jogamos bastante e foi divertido. Pretendo chamar mais gente para jogar da próxima vez. Depois ficamos cansados de jogar ou jogar de novo. Decidimos ficar conversando por chamada de vídeo, mas a minha mãe me chamou. Observe a proximidade da repetição. Decidimos ficar conversando por chamada de vídeo, mas a minha mãe me chamou. Então, decidimos continuar a conversa por vídeo, mas a minha mãe me chamou. Seria uma alternativa para você substituir a sua maneira de escrever, evitando a repetição. E aí também você tem a palavra máscara, que vocês percebem que a palavra máscara, ela tem o acento. Então, temos que colocar o acento na palavra máscara. E agora, no último parágrafo, nós vamos notar também as mesmas repetições. Olha aqui, o então e o depois. Professora, mas como eu faço para poder escrever, narrar uma sequência de acontecimentos sem usar essas expressões, que são as palavras que vão dar coesão ao texto, né? Que vão dar ligação de uma ideia à outra. Existem várias alternativas, nós podemos conhecer. Então, você tem, em vez do depois, você tem o em seguida, após. Esses são alguns dos verbos, algumas das palavras que podem substituir o depois e o então. Depois, né? Nós mais adiante, veja que eu usei um sinônimo aqui, mais adiante em outras aulas, nas nossas próximas aulas,
eu vou dar outros exemplos de expressões que podem fazer esse papel dentro do texto para evitar repetição. É como eu já disse, como nós temos aqui um texto escrito, nós temos que evitar as repetições que são comuns na nossa fala. E aí vocês perceberam que também falta um acento na palavra série, que Netflix deveria vir com letra maiúscula, porque é um nome próprio. Acho que sobrou um ponto final aqui dentro do parênteses. E no final também nós temos a repetição do verbo dormir muito próximos. Então, eu teria que reescrever de uma maneira que evitasse a repetição. Umas 21 horas e pouco, fomos dormir porque estávamos com sono, né? Porque todo mundo estava com sono. Então, eu evitaria a repetição. E até uma possível próxima vez. Aí ela faz uma pergunta e depois ela coloca umas reticências. Na verdade, esse tipo de é um pouco excessiva essa pontuação. Aqui nós não teríamos, pela norma culta da língua, nós não teríamos um sinal de pontuação depois do outro. Seria só o ponto de interrogação, já que ela quer fazer uma pergunta. Até uma próxima vez. Ela deixou em aberto, né, a dúvida. Será que ela ainda vai escrever mais uma página nesse diário? Então, ela encerrou se despedindo. E faltou os acentos aí na palavra possível e na palavra próxima. Nas próximas aulas, as nossas aulas futuras, nós veremos um pouco mais sobre ortografia, sobre pontuação, sobre coesão, sobre coerência, que algumas observações que vão ajudar vocês a corrigir os textos de vocês, ok? E agora, para praticar, você vai reescrever esse texto, o texto anterior, em seu diário de bordo, fazendo as correções necessárias na ortografia, na acentuação, na pontuação. Você vai tentar substituir também as palavras repetidas por sinônimos, são palavras com o mesmo sentido semelhante, que poderiam ser colocadas no lugar, certo? Você verá como, muito em breve, a sua forma de escrever deixará todos encantados, todo mundo vai ficar encantado, porque quando a gente pratica a autocorreção, a nossa escrita melhora muito, porque nós passamos a ficar mais atentos. Outra coisa que melhora muito a escrita, que faz não cometer erros de pontuação, de ortografia, é a leitura. Quanto mais a gente lê, mais a gente aprende. É como se a memória da gente fosse fotográfica. E aí, naturalmente, a gente passa a escrever textos com boa pontuação e com boa ortografia, ok? Espero que vocês tenham aprendido bastante nessa nossa aula e até a próxima.